Com muito prazer, cumprimento os meus irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo e os nossos amigos com uma boa noite, um bom dia, dependendo do horário que você sintonizar, que você ouvir, que você assistir essa live, esse vídeo. Mas para os nossos irmãos ao vivo, ou para você que está ao vivo, uma boa noite na paz do Senhor. Bem, gente, eu quero dizer que eu fiz uma viagem, saí daqui quinta-feira, de tardinha, e retornei hoje, terça-feira. Quinta-feira da semana passada, e retornei hoje, também chegando à tardinha. Foram dias que nós passamos, visitamos, fomos à igreja de Oriximiná, visitamos pessoas conhecidas, e foi uma viagem boa, saudável, bastante proveitosa, cansativa, é verdade. Nós fomos pela estrada, mas o saldo foi positivo, porque chegamos num momento muito bom. Quero dizer a vocês que eu estou com a internet limitada, ela está dando sinal aqui de limitação. Bem, eu quero, nesse instante, ler um texto da Palavra de Deus, mas antes de ler, eu quero dizer que nós vamos trazer uma palavra sobre o lado humano da fé, ou o lado humano do Evangelho. Existe? Existe. Então vamos ler o texto e depois trazemos a reflexão sobre o texto na epístola do apóstolo Tiago. Aliás, esse irmão era o irmão do Senhor Jesus. Ele não era reconhecido entre os apóstolos. Ele se converteu a Jesus depois da ressurreição de Jesus Cristo. Vamos então ao texto. Tiago capítulo 2, versículos 14 em diante. Vamos ler. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhes disser, ide em paz, aquietai-vos e fartai-vos, e lhes não derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também é a fé. Se não tiver as obras, é morta em si mesma. Bem, eu li até o versículo 17. Do versículo 14 ao 17. Queridos, aqui eu trago uma reflexão baseada nessa palavra, é claro, sobre o lado humano da fé, ou do Evangelho. Porque quando se fala de fé, as pessoas logo se voltam para milagres, prodígios, maravilhas, sobrenaturais, coisas maravilhosas. É assim que as pessoas, a maioria das vezes, a maioria das pessoas tratam a fé. A fé é o objeto do milagre, da operação do milagre. Tiago está falando da fé, o lado humano da fé, o lado humano do Evangelho. E ele traz um exemplo, uma metáfora exemplar. Ele diz, de que serve, de que adianta se alguém disser, uma pessoa está com fome, está faminta, está sem roupas para se cobrir, para aquecer-se do frio, e alguém dizer, vai em paz, te aqueça, te alimentes, te fartes, mas não der o necessário.
Olha, a gente ouve tantas essas coisas. Oh, meu desejo é que você melhore, meu desejo é que você se dê bem, meu desejo é esse, é aquele. Mas aqui ele está falando de ação, ele está falando do lado humano. O lado humano, a fé das aliás, as obras da fé. As obras da fé. Eu tenho fé e vou provar a minha fé através de atos, de obras. Mas o lei de remarque, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Amém, irmão, amém. Então, Tiago está dizendo isso. Meus amados, meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras. Se alguém disser, olha, você se alimente bem, você se vista bem, e não der àquela pessoa que está necessitada as coisas que ela precisa para o seu corpo, tanto o alimento quanto o cobertor. Ele traz duas situações que os mendigos sofrem muito, que as pessoas necessitadas sofrem muito, que é a fome e a falta de roupas, principalmente num lugar onde faz frio, onde a temperatura, o clima é frio. Ele traz isso para enfatizar, para mostrar que as palavras de uma pessoa que diz que tem fé, que pensa que tem fé, dizendo, recomendando, vá, Deus vai te abençoar, Deus vai te dar tudo, e não fizer nada, a fé dessa pessoa é morta, é vã, não tem valor algum. Não tem valor algum. De forma que nós estamos ouvindo sempre por aí afora um evangelho pela metade. Um lado do evangelho e não o outro. A fé, ela é acompanhada de ações, de obras, de realizações, para provar que ali existe a fé. Porque a fé sem o amor não é nada, não é nada. A fé sem o amor não é nada. Se alguém diz que tem fé e não tem o amor de Deus na sua alma, no seu coração, essa pessoa está completamente enganada. Aliás, hoje a gente vê muito tipo de fé, pessoas que têm fé e jogam pragas. Praga é uma coisa que eu conheci isso quando não era crente. Mas deseja mal às outras pessoas, deseja mal. Qualquer coisa ele invoca logo o juízo de Deus a respeito daquela pessoa. Quando Jesus estava na cruz, sofrendo todo tipo de injustiça por causa de nós, ele não amaldiçoa ninguém. Ele disse, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo. A mesma coisa fez Estevão, quando agonizava, sendo apedrejado pelos seus algozes. Assim, meus queridos, a verdadeira fé, ela não é vingativa, e o Senhor Jesus, ele diz, não vos vingueis. A Deus pertence a vingança. É muito importante isso. É importantíssimo que você tenha esse cuidado. Olha, eu estou vendo a minha internet aqui bastante irregular. Eu não sei como você está recebendo a live aí.
Então, meus queridos, a palavra de Deus me chama a atenção, e eu acredito que chamou também, está chamando a sua atenção para uma fé legítima, porque existe o lado humano da fé. Aqui não é milagre, aqui não é a fé milagreira, milagrosa, aqui é uma fé de ação, que vem para provar que eu tenho fé, eu tenho amor, e a minha fé, assim, não é vã. A minha fé não é morta. A minha fé é viva se eu assim agir. Portanto, olhemos isso. Olhemos isso. Aqueles que desvalorizam as obras por causa da fé. Não se deve fazer isso. A fé, ela ainda produz, ainda motiva mais as obras, as boas obras, as obras em Deus, as obras que glorificam a Deus. Jesus disse, para que vejam as vossas boas obras e glorifique a vosso Pai que está nos céus. É isso que a gente está trazendo nesse momento. Queridos, nós estamos com o programa Eu Sei Jesus todos os dias, de segunda a sexta-feira, pela 92.5 FM Boas Novas de Santarém, a 1h da tarde, de 1 às 2 horas. E hoje o programa não foi no ar. Eu deixei o programa gravado, mas deve ter havido alguma coisa que o programa não entrou, o tempo foi preenchido com músicas, mas amanhã, querido Deus, estarei lá para apresentar o programa e vamos fazer tudo para que todos os dias nós possamos estar comunicando com você através da rádio. Bem, essa live é orando com você, então nós vamos orar, e a minha internet, olha, está dizendo que está fraca, né? Está irregular. Mas vamos orar, eu não sei como as pessoas estão me acompanhando, a irmã Gemac pode me falar, pode me dizer, só ela que está aqui na live, mas ela pode me dizer como está chegando lá, se está falhando ou se está chegando. Né? Bem, então nós vamos agora orar ao Senhor. Vamos entrar na presença do Pai, a presença de Deus, Pai. E fazemos isso por meio de Jesus. A oração, ela é assim. Jesus está lá junto ao Pai. Ele é o meio pelo qual as nossas orações chegam ao Pai. E o Espírito Santo está conosco e intercede, ou seja, ele nos assiste. Porque nem sempre sabemos orar como convém. Não sabemos orar como convém. Mas o Espírito Santo intercede por nós, diz a Escritura, com gemidos inexprimíveis. Vamos orar? Vamos entrar na presença do Pai? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, bendito Senhor, Pai de Jesus Cristo, nós agradecemos a oportunidade de entrar em Tua presença. E o fazemos mediante Jesus Cristo, o nosso Salvador, que se encontra à Tua destra. Pai, nos abençoe, nos ajude a viver a verdadeira fé. Que a nossa fé não seja vã e nem morta, Senhor. Seja uma fé pura, ativa e sempre que te agrade. Porque sem fé é impossível agradar ao Senhor. E uma maneira que nós usamos a fé para agradar ao Senhor é pelas nossas obras, as obras que glorificam o Pai, que glorificam a Deus, e chegam à presença do Senhor
e o Senhor se sente bem. Pai, perdoe-nos em tudo que possa impedir, que possa ser um empecilho para chegarmos à Tua presença, nos perdoe, nos lave, nos limpe, para que a nossa oração, por meio de Jesus Cristo, chegue à Tua presença. Nesta oração eu peço pela cura dos doentes, eu peço pela libertação dos oprimidos, eu peço por esta pessoa que sofre, eu peço pelas pessoas que estão aflitas, que estão perdendo o controle, porque sofrem pressões e estão também com problemas de opressão e depressão. Nós te pedimos que a Tua mão se erga agora, que a Tua mão se estenda agora sobre essa pessoa, Senhor. Pessoas que vivem e que muitas vezes são tentadas a dar cabo da sua própria vida. Nós te pedimos, Senhor, que essas pessoas sejam alcançadas pela Tua graça, pela Tua mão potente, pela Tua presença, elas reajam e assim, Senhor, elas saiam do seu estado depressivo, do seu estado de para baixo e possam erguer a cabeça, levantar e dizer: o Senhor está comigo, o Senhor me abençoa, o Senhor me ajuda, o Senhor me sustém, o Senhor me projeta para a sua vontade. Eu te agradeço, Senhor. Eu te peço, no nome maravilhoso de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Irmão Cláudio Soares. Irmão Cláudio Soares, a paz do Senhor. Ele diz: a paz do Senhor, pastor Augusto, um pouco atrasado, mas consegui acompanhar a oração. Seja muito bem-vindo. Deus abençoe, irmão. Mas olha, você que não nos acompanhou ao vivo, quando você assistir a live, você pode orar junto conosco, que a sua oração vai ter a mesma eficácia, tá certo? Então, irmão Cláudio, a paz do Senhor, eu disse: estou acompanhando daqui de Porto Trombetas. Querido, Deus te abençoe. Tive uma intimidade esse fim de semana. Foi bom. Então, nós voltaremos sexta-feira, querendo o Senhor, com mais uma live, com mais um momento, orando com você. Nós já temos pessoas muito fiel, participantes fiéis, a irmã Zuleide e tantas outras pessoas que são nossos companheiros de oração na live Orando com Você. Voltamos sexta-feira, querendo o Senhor. Até lá dizemos que a paz de Deus, que excede ao entendimento, guarde os corações e mentes em Cristo Jesus. Amém.